Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Melo e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar como você, pesquisador iniciante ou profissional, pode adquirir autonomia durante a prática da escrita científica. É muito comum que quando nós estamos escrevendo, nós sempre buscamos a perfeição, sempre lemos autores consagrados, autores clássicos, esboçamos as nossas ideias, rascunhamos o nosso raciocínio. Fica até difícil dizer que a própria perfeição é algo quase impossível a ser atingido. E cabe lembrar que é errando que nós aprendemos. Durante a graduação, quando você escreve os primeiros ensaios acerca das disciplinas, as avaliações discursivas, ou também a redação que um ou outro professor solicita sobre uma obra lida, você já está esboçando algumas das suas principais técnicas de escrita científica. Bom, eu trago aqui algumas dessas formas para que você busque atingir aí uma autonomia, uma voz autoral durante a sua prática da linguagem acadêmica. Bom, é importante que você sempre leia os autores clássicos da sua área de atuação. Essa é uma dica super importante para todos aqueles que desejam alcançar uma escrita de forma mais autônoma. É lendo que nós aprendemos. E, ao mesmo tempo, busque trazer algumas palavras, busque interpretar as frases, as expressões, os vocábulos e conceitos que esses autores estabelecem nos textos científicos. É de suma importância que você faça esse exercício, ou seja, lendo, parafraseando, buscando aí trazer algumas interpretações, reflexões de cunho particular. Quando nós estamos aí na graduação, você sempre busca imitar uma voz autoral. Não é fazer plágio, mas imitar, ou seja, sabendo que aquele autor ele é um modelo a ser seguido, e você, de tanto ler aquele mesmo autor, acaba imitando a sua própria voz. Então, no mestrado, já é diferente. Você precisa fazer um trabalho dissertativo. Muitas das vezes, você precisa revisar os autores que já foram lidos. Certamente você vai utilizar citações indiretas, paráfrases. É também um exercício notório de produção científica. Já no doutorado, você precisa trazer uma voz autoral, você precisa trazer um ineditismo, você precisa certamente ter uma voz, uma vocação maior à escrita científica. Eu sempre costumo dizer que é no doutorado e no pós-doutorado que nós apresentamos a nossa voz autoral. É a partir daí que você já está maduro, que você já quebrou a cabeça com alguns outros autores que você leu, ou até mesmo já foi revisado por diversos pares das revistas científicas. Talvez o seu artigo tenha voltado por alguma questão técnica, alguma parte da redação que não foi compreendida por um leitor mais perspicaz. Então, esse traquejo que nós vamos adquirindo durante as etapas acadêmicas é, de certa forma, importante para que você amadureça a sua voz autoral. Então, a forma que você esboça a voz desses autores é sempre um exercício de maturação intelectual. Isso é de suma importância você saber. A próxima recomendação é que você sempre faça uma leitura crítica e constante. Leia artigos científicos, teses, dissertações, relatórios de pós-doutorado, resenhas de outros autores.
textos de autores consagrados e, ao mesmo tempo, busque prestar atenção na estrutura, no vocabulário utilizado por determinados autores. Muitas construções frasais são repetidas e você pode anotá-las para fazer uma espécie de rascunho sobre essas expressões que são utilizadas por alguns autores. Como é formada a argumentação de determinados pesquisadores, as estratégias retóricas que cada autor utiliza. Então, a leitura crítica é de suma importância. Você pode grifar, você pode anotar em fichas pautadas, ou você pode armazenar isso num arquivo temporário do Word, para que você possa consultar certamente essas expressões e utilizá-las na medida do possível. Observe também, durante essa leitura crítica, como os autores constroem as problemáticas, como eles justificam as metodologias, as discussões que são realizadas diante de autores díspares, como eles contra-argumentam durante a elaboração do próprio texto. Faça fichamento e justifique a escolha de um autor e não de outro. Busque sempre elaborar o seu texto, busque sempre trazer esse esboço, é de suma importância. A próxima sugestão é que você pratique deliberadamente a escrita científica. Escreva com frequência. Então, traga também não um objetivo imediato durante essa própria escrita, mas sabendo que a prática, talvez desnecessária, talvez aí sem uma finalidade específica, vai fazer com que você exercite, traga a sua maturação intelectual durante essa própria escrita. Ao terminar esse rascunho, reescreva esses textos, traga mais clareza, coesão e argumentação durante a reelaboração dos textos que você redigiu. A próxima sugestão é o estudo da estrutura da escrita científica. Muitos textos utilizam estruturas frasais, as seções, a organização do próprio raciocínio, a organização das seções, dos argumentos, a disposição das próprias frases, a concatenação dos parágrafos e das ideias, das expressões que são repetidas de uma forma mais didática e também pedagógica. Então, faça com que essa observação das estruturas que cada texto científico, cada gênero acadêmico comporta, é de suma importância. Então, observe como um artigo científico é estruturado, como uma dissertação de mestrado também é estruturada, como a tese é elaborada, como o relatório de pós-doutorado é, digamos, organizado pelo próprio autor do relatório. Busque entender como funciona cada parte de um texto científico, a introdução, o desenvolvimento, a justificativa, a evocação da metodologia, os objetivos gerais, os objetivos específicos da conclusão do próprio texto acadêmico, observando como o autor, de uma forma retórica, retoma alguns argumentos, como ele constrói o seu raciocínio. Faça isso grifando, anotando, colocando pontos de interrogação. Sempre sugiro que os meus alunos, os meus mentorandos, possam imprimir o texto científico. No modelo impresso, você pode rasurar, você pode adicionar na marginalia do texto algumas informações de cunho sugestivo, de cunho interrogativo e problemático. Então, faça isso. Ao imprimir o texto, certamente você consegue visualizar e compreender o texto do autor escolhido. A próxima sugestão é que você tenha uma espécie de consciência metacognitiva, ou seja, reflita como você escreve, como você traz a mensagem ao seu interlocutor, como você se posiciona, lendo os seus próprios textos e também escolhendo bons interlocutores para ler os seus textos acadêmicos. Certamente esses interlocutores vão trazer novidades, vão trazer novas ideias, sugestões, vocábulos, expressões e elaborar o seu texto de forma satisfatória. A próxima sugestão e última, não esgotando o assunto aqui proposto, é que você interaja com os pares e os orientadores. Acompanhe os trabalhos desses orientadores. Acompanhe também a produção científica do seu orientador. Busque comungar os seus anseios, as suas preocupações, as suas ansiedades.
pedir conselhos ao orientador sobre a questão do bloqueio na escrita acadêmica, buscar aí pessoas que possam te orientar da melhor forma, solicitar ao seu orientador ou outros professores indicações e referências que possam somar e agregar na construção das suas ideias, do seu raciocínio, alguns livros que possam ser indicados sobre metodologia científica para que você busque uma voz autoral, enfim, alcançar uma competência na escrita científica não é da noite para o dia. Você precisa se esforçar, você precisa errar, você precisa submeter o seu texto a outras pessoas e essas pessoas possam ler e trazer aí algumas ideias para que você acate-as e melhore durante a sua carreira acadêmica. Porque lá na graduação, se você escrevia de um jeito, certamente no doutorado você já escreve de outro. Ao comparar o primeiro texto publicado, certamente você vai notar as diferenças do texto que você publicou numa revista atual. Lá atrás, você ainda engatinhava, você ainda dependia, muitas das vezes, de uma leitura, de uma releitura de outras pessoas, para trazer uma voz autoral competente. E agora você já não precisa mais disso, você já escreve com facilidade, você já possui aí um jargão próprio, ou seja, já possui uma forma de trabalhar os argumentos, as expressões, os vocábulos, algumas palavras, a não repetição de algumas ideias. E, por fim, se você não atingiu a competência que você tanto deseja, é sabendo lidar com as críticas que são feitas por outras pessoas, por outros acadêmicos, por outros pares. Certamente você vai construir um texto melhor, um texto mais fluente, um texto mais fácil de ser lido e prazeroso e também satisfatório. Bom, no vídeo de hoje discutimos como você pode adquirir a autonomia tão desejada. Se você gostou do conteúdo, se você está esboçando algumas ideias durante a sua prática acadêmica, traga aqui os seus comentários. E cabe lembrar que o Café das Humanidades oferece uma grade de cursos voltados à capacitação científica. São cursos direcionados à escrita acadêmica, ao artigo publicado, à linguagem de competência, à proficiência durante a leitura de textos científicos. Os cursos possuem valores acessíveis. Confira na grade e na descrição dos vídeos.